O providencial. Primeiro, tentativas de conciliação do evolucionismo com a ideia providencial e dogmática. Após ter lutado longo tempo e desesperadamente contra a ideia evolucionista, um certo número de partidários da filosofia teológica e dogmática chegaram, pouco a pouco, de bom grado, a aderir. Eles compreendem, com efeito, que o dogma da criação não é mais satisfatório que os ensinamentos materialistas. Como o diz muito bem Vogel, do ponto de vista estritamente racional, é equivalente proclamar que o homem é um produto do acaso ou afirmar que sua criação é devida ao ato arbitrário de um Deus pessoal. Do ponto de vista moral, fazer desaparecer o indivíduo humano após uma vida toda de aventura sem sanção nenhuma a seus atos é igualmente equivalente a fazê-lo julgar, por uma parada absoluta e para a eternidade, sobre a base de atos materiais de um valor, de uma duração e de uma autonomia ínfimas. Mas essa equivalência de probabilidades e de absurdidades, que existem no aporte das escolas materialistas e das religiões ocidentais na solução do problema cósmico, cessa desde que surge a teoria evolucionista. De acordo com os crentes que aderiram ao evolucionismo, o universo evoluirá pela vontade sob a direção de uma providência soberanamente poderosa, soberanamente justa e soberanamente boa. O transformismo não seria nulamente incompatível com o plano divino e com os ensinamentos tradicionais, desembaraçados, bem entendidos, dos impedimentos dogmáticos pueris e ultrapassados. Longe de ser contrário à ideia providencial, dizem eles, a fórmula evolutiva aliviaria essa última da mais grave objeção baseada sobre as imperfeições do universo. Essas imperfeições, demais marcadas para ser conciliáveis com a noção de uma providência responsável, em uma criação definitiva, são ao contrário facilmente compreensíveis em um mundo em via de evolução. Elas não aparecem mais então como uma necessidade inerente a um estado inferior e como a medida mesmo da inferioridade momentânea desse estado. Não é sem uma certa hesitação que nós vamos discutir o valor desse raciocínio. Semelhante discussão parecerá com efeito inútil e fastidiosa, tanto aos partidários quanto aos adversários da ideia providencial, pois tudo já foi dito, há muito tempo, sobre esse assunto. Por outro lado, a questão é que comporta geralmente convicções ou crenças impenetráveis. Mas, do momento em que alguns pretendem substituir o antigo ato de fé, fogem a toda a crítica, uma argumentação lógica, força é bem de segui-la sobre o terreno dos fatos e dispor, uma vez mais, as objeções que se opõem inevitavelmente à sua tese. Essas objeções podem ser reduzidas a dois princípios. A objeção baseada na constatação, na evolução, de tentativas e erros. B. A objeção baseada na predominância do mal no universo. Segundo, objeção baseada na constatação evidente, na evolução, de tentativas e erros. Uma evolução se efetuando sobre um plano divino pré-estabelecido ou regido constantemente por uma providência soberanamente perfeita não poderia comportar tentativas nem erros. Ora, essas tentativas e esses erros são inumeráveis. Eles não constituem uma exceção, eles parecem quase a regra. Milhares e milhares de espécies desapareceram na série dos séculos. Houve, nessas formas evolutivas, como um desperdício de forças vivas e de energias. Tudo nos mostra, na revolução, uma força criadora que não está segura de si mesma, que produz superabundantemente, para chegar a se concretizar nas formas selecionadas. Essas tentativas são absolutamente evidentes nas fases inferiores da evolução. Produz-se para as espécies o que se produz para os indivíduos. Germes são os milhares. Um pequeno número somente chegam ao crescimento. Entre esses privilegiados, alguns somente alcançam o estado adulto. Como fazer voltar em um plano divino a um semelhante desperdício que seria inexplicável e inútil? Tudo se passa na realidade, como se não houvesse plano apreciável,
De Vries mostrou que, nas espécies vegetais, as mutações se fazem completamente independente de fatores vitais e se produzem de repente, simultânea e anarquicamente, em direções diferentes e sem relação com a utilidade de tal ou tal caráter novo. A seleção opera em seguida. Os fatores clássicos agem para facilitar ou contrariar o desenvolvimento dos caracteres aparecidos, fazer triunfar ou desaparecer as novas espécies. Mas o crescimento criador cego interno para os vegetais e sem dúvida para os animais inferiores é um crescimento cego, uma espécie de explosão desordenada e incoerente. Para os animais de uma ordem elevada, mesmo se o crescimento é menos cego, se ela corresponde à necessidade, alguma coisa como uma aspiração obscura e de formas superiores, ela comporta todavia ainda tentativas e erros. Como não ver, por exemplo, na história dos répteis da época secundária, como uma tentativa para chegar à série evolutiva superior dos mamíferos? Toda revolução, aliás, é outra coisa senão uma longa série de tentativas. As tentativas e os erros se acham nos detalhes como no conjunto. Os caracteres orgânicos inúteis não podem se ligar a nenhum plano, nada tem de excepcional. Delage e Goldsmith citando numerosos exemplos. Os diversos caracteres de coloração de asas de insetos, cascas de moluscos, caracteres que, segundo a expressão de Ymer, não são mais úteis, assim como não é a coloração brilhante do ouro para esse metal ou não são para a bolha de sabão seus reflexos irisados. As dimensões exageradas de florestas do impulso fóssil da Irlanda, as presas retorcidas e praticamente inutilizáveis do mamute, as presas extraordinariamente desenvolvidas do babiruça moderno, os olhos de certos crustáceos colocados na extremidade de pedúnculos muito longos, etc. Parece aqui que o desenvolvimento, uma vez começado, prossegue como por inércia. Há mesmo órgãos que não são somente inúteis, mas nocivos, como o apêndice do homem. Os instintos contêm erros, em si mesmos, às vezes, são enganados pelos seus instintos que certas caças, tais como as aves pernaltas migratórias, vão sempre aos mesmos lugares, onde elas encontram a morte, que os peixes migratórios são incapazes de evitar as zonas perigosas, sempre as mesmas, onde eles perecem aos milhares, etc. Terceiro, objeção baseada no mal universal. Se a constatação de tentativas e erros na evolução parece dificilmente compatível com a noção de um plano divino, isso é mais temível ainda para a ideia providencial, é a constatação do mal universal. O mal está, com efeito, em toda parte. Parece o esmagamento do mais frágil domínio da vida humana e animal. A terra, o céu e as águas não são senão imensos e perpétuos campos de carnificina, junto dos quais os campos de batalha da humanidade não parecem senão modalidades intermitentes e atenuadas. Os mais encantadores pássaros, os insetos mais delicados não são o mais frequente que bestas ferozes, piores que grandes carniceiros. Porque esse instinto de ferocidade requintada, mas isento de toda reflexão e de toda responsabilidade nos insetos. Não há uma necessidade inelutável para que os animais se entredevorem, já que alguns dentre eles, e entre os mais possantes, se nutrem de vegetais. Porque todas as doenças, as epidemias, as catástrofes cósmicas. Porque, sempre e por toda parte, tantos sofrimentos e tanto mal. A objeção do mal é verdadeiramente a mais formidável que se possa opor à ideia providencial. O velho e irrefutável argumento se apresenta imediata e fatalmente ao espírito: se é um criador, esse criador não soube, não quis ou não pôde impedir o mal, ele não poderá então ser soberanamente inteligente, soberanamente bom ou soberanamente poderoso. A solidez desse argumento é ainda levada em conta pela fragilidade das refutações que se tem tentado. Disse que, se o mal não existisse, a criatura seria igual ao Criador. Esse sofisma não se mantém em pé.
A menos que seja obra, não de uma verdadeira providência, mas de um medíocre Criador, a criação não saberá ser baseada sobre o sofrimento universal. Ela deveria comportar não o máximo, mas o mínimo de mal possível. A criatura seria igual ao Criador. Esse sofisma não se mantém em pé. Salvo se fosse obra, não de uma verdadeira providência, mas de um medíocre demiurgo, a criação não poderia ser baseada no sofrimento universal. Ela deveria comportar não o máximo, mas o mínimo de mal possível. Disse também que o mal era consequência da liberdade dada por Deus à criatura. Ora, está claro que as grandes epidemias, a maior parte das enfermidades e das doenças, as grandes catástrofes cósmicas, etc., não tem nada a ver com a liberdade humana. Invoca-se enfim o pecado original. Ora, o dogma do pecado original em si mesmo não será capaz de inocentar do mal a providência. Guial faz ressaltar essa verdade em uma página magistral. O supremo recurso do cristianismo e da maior parte das religiões, escreve ele em seu Irreligião do Futuro, é a ideia da queda. Mas essa explicação do mal por uma falha primitiva volta a explicar o mal pelo mal, por si mesmo. É preciso que anteriormente à queda, tenha já havido alguma coisa de mal mesmo no pretenso livre-arbítrio, ou em torno dele, para que ele possa falir. Uma falta jamais é primitiva. Não se cai quando não há pedras no caminho. Se tem as pernas bem feitas e se anda sob o olhar de Deus. Não poderia haver pecado sem tentação. E nós voltamos assim à ideia de que Deus foi o primeiro tentador. É Deus mesmo que decai então moralmente na queda de suas criaturas, por ele escolhidas. Para explicar a falta primitiva, fonte de todas as outras, a falta de Lúcifer, os teólogos, no lugar de uma tentação pelos sentidos, imaginaram uma tentação mesmo da inteligência. É somente por orgulho que pecam os anjos, e é do mais profundo deles mesmos que vem assim sua falta. Mas o orgulho, essa falta de inteligência, não mantém na realidade senão sua curta vista. A ciência mais completa e a mais alta não é a que vê melhor seus limites. O orgulho é por isso dado, por assim dizer, com a estreiteza do saber. O orgulho dos anjos não pode provir senão de Deus. Não se pode e não se faz o mal senão em virtude de razões, mas não há razões contra a própria razão. Se, segundo os partidários do livre-arbítrio, a inteligência humana pode, em movimentos de orgulho e de perversidade interior, criar, suscitar nelas mesmas os motivos para fazer o mal, ela não o pode pelo menos senão até onde seu saber está limitado, ambíguo, incerto. Não se hesita praticamente senão onde não há absoluta evidência intelectual. Não se pode falhar na luz e contra a luz. Um Lúcifer, por sua própria natureza não pode pecar. A vontade do mal não nasce senão da oposição que uma inteligência imperfeita crê apanhar por erro, em um mundo hipoteticamente perfeito, entre seu bem e o de todos. Mas, se Deus e sua obra são realmente perfeitos, tal antinomia entre o bem individual e o bem universal, que aparece já para as mais altas inteligências humanas como, sem dúvida, provisória, aparecerá bem melhor como tal arcanjo de inteligência, mesmo ao porta-luz do pensamento. Saber, é participar de algum modo da consciência da verdade suprema, da consciência divina. Ter toda a ciência, seria concentrar em si todos os reflexos mesmo da consciência de Deus. Como, de todo esse divino, o satânico poderia sair? Aliás, o dogma do pecado original não se aplica senão à humanidade. Os cartesianos o tinham tão bem compreendido que, sistematicamente, afastaram a objeção declarando que os animais não eram senão autômatos. Se as bestas pensam, diziam eles, elas têm uma alma. Se essa alma é mortal, a do homem poderia bem ser assim. Se ela é imortal, não se compreende nem como nem por que as bestas podem sofrer e sentir seus sofrimentos. As bestas por isso comeram do feno proibido. Esperam um Messias? Hoje que a questão da alma animal não apresenta mais dúvida,
O argumento dos cartesianos se voltam forçosamente contra a ideia providencial. Em último recurso, os partidários dessa ideia reduziram ao último plano a inteligência humana à capacidade de compreender o plano divino. Sem dúvida, a inteligência humana é ainda muito débil, mas é muito rebaixá-la como lhe recusar o direito de fazer um julgamento sobre as dolorosas condições da vida terrestre. Esse julgamento não comporta dúvida. A evolução não será capaz de ser a obra de uma divindade soberanamente inteligente, justa, boa e potente, que essa divindade tenha regulado antecipadamente, em seu entendimento, essa evolução nos menores detalhes, que ela intervenha constantemente para regê-la à medida que é necessário. Entretanto, tem-se tentado conciliar os fatos à ideia providencial, o mal, as tentativas e os erros poderiam se compreender, tem-se dito, da seguinte maneira: a providência seria limitada, criando o universo primitivo, pondo nele, com o elan progressivo, todas as potencialidades. A evolução, o elan dado, seriam então feitos por ele mesmo, e as realizações se efetuariam livremente, fora de todo o plano pré-estabelecido e da direção providencial, que teria cessado de intervir. É um pouco próximo do que exprime o Padre Zain em seu livro A Evolução e o Dogma. Para toda a antiga escola de teologia natural, Deus é a causa direta de tudo o que existe. Para o evolucionista, é a causa das causas, causaram, do mundo e de tudo que lhe encerra. Nas antigas teorias, Deus criou cada coisa diretamente no estado em que ela existe atualmente. De acordo com a evolução, a criação, ou antes o desenvolvimento dos seres teve um progresso lento e gradual, exigindo incalculáveis períodos de tempo para transformar o caos em cosmos e para dar ao universo visível toda a beleza e toda a harmonia que ele apresenta. Assim compreendido, e esse é o verdadeiro sentido, a evolução, tomando emprestado as expressões do templo, nos ensina que a execução do plano divino releva mais o ato primordial da criação, e menos os atos ulteriores de seu governo providencial. Aí, da parte de Deus, mais de previdência por um lado e, do outro, menos de intervenções repetidas, e tudo que foi elevado a estas foi adicionado àquela. A responsabilidade do Criador, com respeito ao problema do mal, seria assim diminuída, mas não totalmente afastada, pois não seria capaz de admitir, com efeito, que Deus, em sua onisciência, não previu a futura predominância do mal. Os deístas são então conduzidos a concluir que a evolução não teria podido ser orientada em um sentido diferente, porque o mal é a condição mesmo da evolução, e contém em germe o bem futuro. Há aí uma restrição singular a toda a potência divina, que não poderá ser condicionada pelo quer que seja. Ademais, não é demonstrado, de forma alguma, que o mal seja um fator evolutivo indispensável. Um grande número de naturalistas contemporâneos pensam o contrário. Eles se baseiam, não em ideias preconcebidas, mas no exame imparcial dos fatos. Que demonstram esses fatos? É que as novas variações aparecem e prosperam tanto melhor quanto as condições ambientes lhe propiciam um modo de existência mais fácil e mais doce. Kropotkin, estudando as regiões siberianas, observa que a vida aí é relativamente rara e que os períodos mais duros, do ponto de vista climático, são seguidos não de uma evolução progressiva, mas de uma regressão em todos os sentidos. Um botânico russo, Korchinski, chegou às condições seguintes: as novas formas não aparecem em condições de existência rigorosas, ou, se elas aparecem, elas se apagam rapidamente. As variações são sobretudo frequentes quando a ambiência é vantajosa, ao passo que as condições inclementes, longe de favorecer a evolução, a reduzem, restringindo as variações e eliminando as formas novas em vias de se constituir. Um outro botânico, Luther Burbank, cultivador na Califórnia, concluiu, de numerosas pesquisas, que um solo rico e de condições favoráveis determinam as variações gerais e as favorecem,
então que as condições de vida rigorosas impedem e conduzem a uma regressão geral. Não é para a humanidade como para as formas de vida inferior. Os anos marcados por misérias, epidemias, guerras, etc., dão nascimento a uma geração enfraquecida e inferior. É por isso certo que, primeiro, o mal, muito acentuado, não favorece a evolução, mas a dificuldade. Não é mais um aguilhão, é um freio. Segundo, o mal não é indispensável para a evolução, já que a vida é sobretudo superabundante e variada nas regiões favorecidas do ponto de vista das condições de clima, de alimentação e de bem-estar. Outra consideração, a capital, já que a luta pela vida e a adaptação são fatores secundários e que se pode conceber a evolução se fazendo sem elas. É claro que o mal não pode mais ser considerado como a condição sine qua non da evolução. Que o mal seja inevitável nas fases inferiores da evolução e apareça simplesmente como medida da inferioridade dos mundos, isso é plausível, mas não é que se considere os mundos evoluindo por um impulso primitivamente cego e inconsciente. Isso não está mais na hipótese de um plano divino. Nenhuma argumentação, por mais sutil que seja, não pode manter-se contra a evidência. Uma criadora é um ser em que todas as coisas têm sua razão e sua causa, consequentemente quem arcará com toda a responsabilidade, suprema e última. Ele assume assim sobre sua cabeça o peso de tudo o que há de mal no universo. À medida que a ideia de uma potência infinita, de uma liberdade suprema torna-se inseparável da ideia de Deus, Deus perde toda desculpa, pois o absoluto não depende de nada. Ele não é solidário nada e, ao contrário, tudo depende dele, tem nele sua razão. Toda culpabilidade remonta assim até ele, sua obra, na série múltipla de seus efeitos, não se mostra mais ao pensamento moderno senão como uma única ação, e essa ação é suscetível, no mesmo título que toda outra, de ser apreciada do ponto de vista moral, ela permite julgar seu autor. O mundo se torna para nós o julgamento de Deus. Ora, como o mal e o imoral, mesmo com o progresso do senso moral, tornam-se chocantes, no universo, parece, cada vez mais que admitir um Criador do mundo, é, por assim dizer, centralizar todo esse mal em uma fonte única, concentrar toda essa imoralidade em um único ser e justificar o paradoxo. Deus é o mal. Admitir um Criador, é, em uma palavra, fazer desaparecer do mundo todo o mal para fazê-lo caber em Deus como em sua fonte primordial, e absolver o homem e o universo para acusar seu livre autor. Quarto, o neomaniqueísmo. Restaria ao espírito humano um recurso supremo para absolver não somente o homem e o universo, mas para absolver Deus em si mesmo. Seria se recusar a ver nele o livre autor do mundo e atribuir a criação desse último a um semideus ou a um demônio malvado, ver no universo um duplo princípio do bem e do mal lutando com armas iguais e triunfando alternadamente. Ora, a concepção maniqueísta, algo complicado, absurda e tola que ela pareça a todo espírito filosófico, não está morta. Ela está ainda em curso. Parece nas seitas místicas que herdaram dos ensinamentos da Idade Média. Os ecos dessas velhas tradições se encontram mesmo no outro local. Não é sem um sentimento de profunda surpresa que se vê o pensamento maniqueísta afirmado por espíritos imbuídos do tradicionalismo cristão. Flournoy, que não teve medo de expor semelhantes ideias, se esforça para afastar as objeções inevitáveis por um falso fugídio. Se Deus existe, está desde a origem em luta contra um princípio independente dele de onde vem todo o mal. Ele não pôs o absoluto, o todo-poderoso, o Criador e o Mestre onipotente desse universo, e caímos fatalmente na velha doutrina dos maniqueístas. Eu vos confesso que não sou assaz teólogo nem filósofo para esclarecer isso. Mas não seria talvez a primeira vez que uma heresia condenada pelos concílios se achasse com razão contra eles e apresentar mais de conformidade com o pensamento do Cristo que a tradição reconhecer. O que quer que seja, a noção de um Deus,
limitado sem dúvida, mas pura bondade, sem cessar a obra para tirar todo o bem possível de males dos quais ele não é o autor, e lutando contra resistências estranhas para introduzir seu reino de amor no caos primordial, o que seria a causa e a palavra última de evolução. Essa noção, digo eu, que me parece ressaltar de toda a carreira de Jesus, me parece infinitamente mais generosa que a concepção corrente do Deus que passa sermão, com ar de moralista e vingativo, punindo sobre os filhos a iniquidade dos pais, e satisfazendo suas criaturas, e de preferência as melhores, de provas às quais elas deveriam ainda lhe agradecer. É necessário discutir o maniqueísmo ou o neo-maniqueísmo? Não, evidentemente. É suficiente observar que é ainda mais complicado, contrário a toda metodologia, seja filosófica, seja científica. O maniqueísmo aparece simplesmente como uma prova deslumbrante da impossibilidade de conciliar, com o problema do mal, a hipótese de uma criação providencial. Mas ele não resiste a esse argumento, que a hipótese de uma causa primeira exterior ao universo é uma hipótese inútil. Já que, por bem ou por mal, devemos sempre chegar à concepção de uma causa primeira, ela mesma sem causa. É totalmente supérfluo colocar essa causa primeira em outro lugar senão no universo mesmo. A concepção de uma criação ex nihilo não será capaz de solucionar a dificuldade inerente, fatalmente, à pesquisa da causa primeira. Ela não faz senão revelá-la e só aumenta ainda essa dificuldade, encarregando-se do formidável problema do mal. Capítulo 2. O monismo. O monismo, que não é adaptação do panteísmo às ciências naturais e à teoria evolucionista, apresenta uma grande força de sedução. De uma parte, ele simplifica a alta filosofia conduzindo tudo a uma hipótese única, o que é conforme ao espírito e ao método científicos. De outra parte, ele está de acordo evidente com a síntese evolucionista, considerada no conjunto e nas partes, no universo e no indivíduo. A filosofia panteísta se nos oferece assim com um caráter de probabilidade discutível. Veremos, na sequência desse trabalho, esse caráter de probabilidade se afirmar vantajoso ainda pelas novas concepções da psicologia. Sem sair do domínio das ciências naturais, ele permitiu afirmar que as concepções mecanicistas, deterministas ou finalistas, assunto de seculares controvérsias filosóficas, são facilmente conciliares na síntese panteísta, ao passo que elas são, fora dela, desprovidas de toda a base positiva e condenadas a se tornarem vãs e estéreis especulações. Fora da filosofia panteísta, as concepções ditas científicas do universo se conduzem a essa fórmula: a evolução do universo é determinada pela adição, a superposição mecânica aos elementos primitivos de novos elementos, criando assim uma construção gradual cada vez mais complexa e aperfeiçoada. Ora, os fatos desmentem essa hipótese, como observa Bergson, uma simples vista de olhos, lançada sobre o desenvolvimento de um embrião, mostra que a vida procede não por associação e adição de elementos, mas por dissociação e desdobramento. Enfim, nós o vimos, o mais não pode sair do menos que se está contido em potência no menos. Quanto às concepções finalistas, elas levam fatalmente, se elas não tomam por base e ponto de partida a filosofia panteísta, a essas teorias vulgares e infantis, que é tão fácil de ridicularizar, de acordo com as quais todos os elementos da estrutura universal foram feitos um por um. Basta, para derrubar essa concepção, observar, com R. Wallace, que toda adaptação tem necessariamente a aparência de um arranjo intencional. Ao contrário, partindo do panteísmo, o mecanicismo e o finalismo são tudo outra coisa, porque eles se fundamentam em uma só hipótese metafísica. Implicam a ideia de que nossa concepção do tempo e do espaço é coisa relativa a nosso entendimento, que em se elevando acima dessas concepções relativas,
Não se deve ver nem começo nem fim, nem ponto de partida, nem fim, nem chegada, nem passado, nem presente, nem futuro, mas simplesmente um todo harmonioso. Não é preciso dizer, o universo foi construído com um fim predeterminado, através de meios dados, nem os meios determinaram necessariamente o fim. Essas distinções mecanicistas ou finalistas são vãs. Elas esvaecem no absoluto. Chega-se assim, como diz Bergson, a uma metafísica onde a totalidade do real é colocada em bloco, na eternidade onde a duração aparente das coisas exprime simplesmente a enfermidade de um espírito que não pode conhecer tudo ao mesmo tempo. É o que Laplace tinha expressado na frase célebre, uma inteligência que, por um instante dado, conhecesse todas as forças cuja natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a compõem, se, aliás, ela fosse assaz vasta para submeter esses dados à análise, abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos grandes corpos do universo e os do mais leve átomo. Nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, estaria presente aos seus olhos. Que objeção faz a isso o Sr. Bergson? Que não se poderia fazer abstração do tempo. A duração, diz ele, é o que há de mais indiscutível em nossa experiência. Percebemos a duração como uma corrente na qual não se poderia subir. Ela é o fundo do nosso ser e nós sentimos bem, a substância das coisas com as quais estamos em comunicação. Essa objeção é seguramente insuficiente. Se o tempo e o espaço não são senão ilusões relativas a nosso entendimento limitado, é evidente que essas ilusões podem se impor a esse entendimento como uma realidade sem cessar para isso de ser ilusões. O que parece verdadeiro, é que a metafísica mecanicista ou finalista não é nem demonstrável nem refutável, porque ela se coloca fora e acima de nossos procedimentos de raciocínio e de nossos métodos. Ela parece, entretanto, achar um apoio inesperado nos fatos de lucidez no futuro, fatos dos quais um certo número são hoje bem estabelecidos. Mas, mesmo admitindo sua possibilidade metafísica abstrata, ela não traz nada de concreto a adicionar à doutrina da evolução. A questão do mecanicismo ou finalismo transcendente se confunde com a questão do absoluto. Ela está acima de nossa inteligência e não pode ser discutida com sucesso. Devemos nos contentar em admitir a necessidade de um princípio único contendo nele todas as potencialidades evolutivas e de experimentar simplesmente compreender como se realizam essas potencialidades. Ora, é bem certo que o panteísmo naturalista clássico ou monismo não permite essa compreensão. Quando Haeckel escreve sobre o assunto da lei de evolução, essa lei suprema da natureza estando posta e todas as outras leis lhe sendo subordinadas, somos convencidos da universal unidade da natureza e do eterno valor das leis naturais. Do obscuro problema da substância resultante a clara lei de substância. Ele não faz senão enunciar uma fórmula muito completa senão sem valor. A clara lei de substância nada tem de claro, na realidade, senão em sua afirmação da unidade. Ela é perfeitamente obscura em tudo que concerne os fatores essenciais e o sentido da evolução. Capítulo 3. A evolução criadora de Sr. Bergson. Eu, inúmeras vezes, citei Sr. Bergson. É tempo de empreender um exame metódico de sua obra e pesquisar se ela nos traz a solução do problema evolucionista. Mesmo que eu não quisesse considerar aqui ideias de Sr. Bergson, senão as que concernem a evolução, eu seria obrigado a me deter, às vezes, sobre sua filosofia em geral. Sua teoria de a evolução criadora é com efeito sua obra-prima, mas seria impossível compreendê-la quando considerada isoladamente, fora de seus outros trabalhos. Eu vou por isso tentar expor fielmente, em suas grandes linhas, a síntese de Sr. Bergson, e discuti-la livremente, sem a ideia preconcebida de seus detratores sistemáticos e de seus admiradores aparvalhados. Primeiro,
exposto da filosofia bergsoniana sobre a evolução. Sr. Bergson admite o transformismo. Ele considera suas provas como suficientes e indiscutíveis. Mas, acrescenta ele, então mesmo que elas não o fossem, não se poderia afastar a concepção de evolução. Ele se esforça em demonstrar essa necessidade em uma página que é certamente uma das mais fortes, das mais profundas e das mais notáveis que ele tem escrito. Admitamos, no entanto, que o transformismo seja passível de erro. Suponhamos que se chegue a estabelecer, por inferência ou por experiência, que as espécies são nascidas por um processo descontínuo, do qual nós não temos hoje nenhuma ideia. A doutrina seria alcançada no que ela tem de mais interessante e, para nós, de mais importante. A classificação subsistiria sem dúvida em suas grandes linhas. Os dados atuais da embriologia subsistiriam igualmente. A correspondência subsistiria entre a embriologia comparada e a anatomia comparada. Desde então, a biologia poderia e deveria continuar a estabelecer entre as formas vivas as mesmas relações que supõe hoje o transformismo, o mesmo parentesco. Tratar-se-ia, é verdadeiro, de uma parentela ideal e não de uma filiação material. Mas, como os dados atuais da paleontologia subsistiriam também, forçoso seria admitir ainda que é sucessivamente, e não simultaneamente, que apareceram as formas entre as quais uma se revela como parentela ideal. Ora, a teoria evolucionista, no que ela tem de importante aos olhos do filósofo, não questiona mais. Ela consiste sobretudo em constatar relações de parentela ideal e a sustentar que, aí onde há essa relação de filiação, por assim dizer, lógica, entre formas, há também uma relação de sucessão cronológica entre as espécies onde essas formas se materializam. Essa dupla tese subsistiria em todo estado de causa. E desde então, seria preciso ainda supor uma evolução em alguma parte, seja em um pensamento criador onde as ideias sobre diversas espécies seriam engendradas umas e outras exatamente como o transformismo quer que as espécies sejam engendradas sobre a Terra, seja em um plano de organização vital imanente à natureza, que se explicitaria pouco a pouco, ou as relações de filiação lógica e cronológica entre as formas puras seriam precisamente as que o transformismo nos apresenta como relações de filiação real entre indivíduos vivos, seja enfim em alguma causa desconhecida da vida, que desenvolveria seus efeitos como se uns engendrassem os outros. Ter-se-ia por isso simplesmente transposto à evolução. Ter-se-ia passado visível no invisível. Quase tudo que o transformismo nos diz hoje se conservaria, nem que se tenha que interpretar de uma outra maneira. Não seria melhor, desde então, reter-se à letra do transformismo, tal como a professa quase unanimidade dos sábios? É porque nós estimamos que a linguagem do transformismo se impõe agora a toda a filosofia, como a afirmação dogmática do transformismo se impõe à ciência. Estando a evolução definitivamente estabelecida, e tendo o valor de um fato certo, é indispensável procurar compreender como ela se realiza. Para Sr. Bergson, ela não é devida a nenhum dos fatores clássicos invocados pelos naturalistas. Esses fatores são secundários, que a condição necessária da evolução seja a adaptação ao meio, não contestamos de forma alguma. Mas outra coisa é reconhecer que as circunstâncias exteriores são forças com as quais a evolução deve contar. Outra coisa é sustentar que elas são as causas diretoras da evolução. A verdade é que a adaptação explica as sinuosidades do movimento evolutivo, mas não as direções gerais do movimento, ainda menos o movimento em si mesmo. Na rota que conduz à cidade, somos obrigados a subir e descer as encostas. Ela se adapta aos acidentes do terreno, mas os acidentes do terreno não são causa da rota e não lhe imprimiram sua direção. Qual é por isso o fator essencial? Esse fator essencial é uma espécie de impulso interior, um elan vital original e indefinido. Esse elan vital pertence a um princípio imanente que é vida,
inteligência, matéria, mas que transborda na vida, na inteligência e na matéria no passado, presente e futuro, que os contém, os pressupõe e os cria previamente, por assim dizer, à medida de sua realização. Esse princípio imanente, entretanto, nada tem feito de tudo por si mesmo, ele se criou progressivamente ao mesmo tempo que ele criou o universo em evolução. Ele constitui o que Sr. Bergson chama a duração. A duração não é muito cômoda de se compreender. Um discípulo eminente de Sr. Bergson a descreve assim: diz-nos ele, uma evolução melódica de momentos em que cada um contém a ressonância dos precedentes e anuncia o que vem a seguir. É um enriquecimento que não para jamais e uma perpétua aparição de novidades. É um tornar-se indivisível, qualitativo, orgânico, estranho ao espaço, refratário ao número. Imaginai uma sinfonia que teria sentimento de si mesma e que seria sua própria criadora. Eis como convém conceber a duração. É a duração com seu elan vital que é a causa essencial da evolução, não a adaptação darwiniana ou lamarckiana. Como conceber a evolução na duração? Tudo se passa como se houvesse um centro de onde os mundos jorrassem como os foguetes divergentes de um imenso boquete. Mas esse centro é Deus. Mas Deus, assim definido, nada tem de tudo feito. Ele é vida incessante, ação, liberdade. A criação, assim concebida, não é um mistério. Nós a experimentamos em nós desde que hajamos livremente. Por isso, não há finalidade pré-estabelecida, nada de plano determinado antecipadamente para a evolução. Não há senão realizações que controlam e se ligam reciprocamente. Uma criação que prossegue sem fim em virtude de um movimento inicial. Essa criação se realiza à medida que ocorrem, não somente as formas da vida, mas as ideias que permitem à inteligência compreendê-la e os termos que servem para exprimi-la. Seu futuro transborda seu presente e não poderia aí se desenhar em uma ideia. Sr. Leroy resumiu, tão claramente quanto possível, o pensamento de Sr. Bergson, sobre o processus criador e sua concepção do espírito e da matéria saída desse processus. Nessa concepção do ser, a consciência é por toda parte, como a realidade original, e fundamentalmente, sempre presente a milhares de graus de tensão ou de sono e sob ritmos infinitamente diversos. O elan vital consiste em uma exigência de criação da vida, em seu mais humilde estado, constitui já uma atividade espiritual, e seu esforço lança uma corrente de realização ascendente, que a seu turno determina a contracorrente da matéria. Assim todo o real se resume em um duplo movimento de subida e descida. O primeiro e único, que traduz um trabalho interior de maturação criadora, dura eternamente. O segundo, por direito, poderia ser quase instantâneo, tal o de uma mola que se distende, mas um impõe ao outro seu ritmo. Espírito e matéria aparecem desse ponto de vista não como duas coisas que se oporiam, termos estáticos de uma antítese imóvel, mas antes como dois sentidos inversos de movimento e, com certas considerações, é preciso por isso menos falar de matéria ou de espírito que de espiritualização ou de materialização, esta resultando aliás automaticamente de uma simples interrupção daquela tem consciência ou supraconsciência. É o foguete cujos cacos voltam a cair como matéria. Que imagem da evolução universal nos é então sugerida? Não uma cascata dedutiva, nem um sistema de pulsações estacionárias, mas um jato que desabrocha em girando-lhe que param parcialmente ou pelo menos embaraçam e retardam as gotinhas que voltam a cair. O jato em si mesmo, a realidade que se faz, é a atividade vital, cuja atividade espiritual representa a forma mais alta, e as gotinhas que descem, é o gesto criador que volta a cair, é a realidade que se desfaz, é a matéria e a inércia. Em definitivo, segundo o Sr. Bergson, a matéria é definida por uma espécie de descendente, essa descendente pela interrupção de uma subida, essa subida em si mesma por um crescimento,
E um princípio de criação está sim no fundo das coisas. Mas então se põe a formidável questão do começo. Como o universo pôde sair do nada? Como o que existe pôde provir do que não existe, do nada? Para Sr. Bergson, a questão não deve mesmo se colocar, a ideia do nada, no sentido em que a tomamos quando nós opomos a da existência, é uma pseudo-ideia. Na realidade, o nada é impensável, já que, pensar o nada é necessariamente pensar em alguma coisa. A representação do vazio é sempre uma representação plena, que resolve a análise em dois elementos positivos: a ideia distinta ou confusa, de uma substituição, e o sentimento, provado ou imaginado, de um desejo ou de um arrependimento. Por isso a ideia do nada absoluto, entendido como sentido de uma abolição de tudo, é uma ideia destrutiva de si mesma, uma pseudo-ideia, uma simples palavra. Quando eu digo, não há nada, não é que eu perceba um nada, eu não percebo jamais senão do ser, mas eu não percebi o que eu procurava, o que eu esperava, e eu exprimo minha decepção sem a linguagem de meu desejo. Em suma, é por uma simples ilusão de raciocínio que se opõe a ideia do nada de tudo. É opor o cheio ao cheio, e a questão de saber por que alguma coisa existe é por consequência uma questão desprovida de sentido, um pseudo-problema levantado em torno de uma pseudo-ideia. O processo criador não pode por isso não existir, e não há nenhum mistério na constatação da existência da matéria, da vida, da consciência. São funções da duração. O único mistério reside na questão das relações recíprocas, na evolução criadora, da matéria, da vida e da consciência. Sr. Bergson rejeita as teorias materialistas. Para ele, a consciência não é o produto do funcionamento do cérebro. Cérebro e consciência se correspondem, porque eles medem igualmente, um pela complexidade de sua estrutura e outro pela intensidade de seu despertar, a quantidade de escolhas das quais o ser vivo dispõe. Mas essa correspondência não tem nada de uma equivalência nem de um paralelismo. Precisamente porque um estado cerebral exprime simplesmente o que há de ação nascente no estado psicológico correspondente, o estado psicológico transborda infinitamente o estado cerebral. Sr. Bergson, diz Sr. Gerilow, abunda em comparações engenhosas e impressionantes para significar essa solidariedade sui generis da consciência e do organismo. Porque o que uma certa porca, diz ele, é necessária a uma certa máquina, porque a máquina funciona em que se deixa a porca e para quando se tira, não se pretenderá que a porca seja o equivalente da máquina. Ora, a relação da consciência com o cérebro parece ser a da porca com a máquina. A consciência de um ser vivo, diz ele ainda, é solidária com seu cérebro no sentido em que uma faca pontuda é solidária com sua ponta. O cérebro é a ponta afiada por onde a consciência penetra no tecido compacto dos acontecimentos, mas ele não é mais coextensivo à consciência que a ponta não é a faca. Por isso que há em nós de consciência não está ligado ao organismo e goza de liberdade. Mas a palavra de liberdade deve ser tomada em um sentido muito amplo. O que é livre, é menos o ser individualizado, por assim dizer, que o ser interior, o ser completo. Nós somos livres, diz Sr. Bergson, quando nossos atos emanam de nossa personalidade inteira. A liberdade é por isso função de nosso poder de introspecção. A liberdade é coisa que se faz em nós sem cessar. Nós somos liberáveis antes que livres, e a liberdade enfim é coisa de duração, não de espaço e de números, nem de improvisação nem decreto. É livre o ato a longo tempo preparado, o ato pesado de toda nossa história, que tomba como uma fruto maduro de nossa vida anterior. Que somos nós com efeito, o que é o nosso caráter, senão a condensação da história que temos vivido desde nosso nascimento. Antes de nosso nascimento mesmo, já que nós trazemos conosco disposições pré-natais. Sem dúvida nós não pensamos senão com uma pequena parte de nosso passado, mas é com o nosso passado inteiro, aí compreendido nossa curvatura de alma original,
que nós desejamos, queremos, agimos. Admitidas essas noções gerais, penetremos mais no mecanismo da evolução criadora. Essa evolução não se faz sobre uma linha. Do centro original jorram linhas, no começo confundidas e se interpenetrando, depois à medida que evolui, se desprendendo e se distinguindo umas das outras, divergindo cada vez mais, como os foguetes de um fogo de artifício. Sobre a Terra, as principais linhas de evolução levam à criação da vida vegetal, da vida animal e instintiva, da vida humana e intelectual. Essas formas de vida são absolutamente distintas. Há um abismo entre os vegetais, os animais e o homem. O erro capital, diz Sr. Bergson, o que, se transmitindo desde Aristóteles, viciou a maior parte das filosofias da natureza, é de ver na vida vegetativa, na vida instintiva e na vida racional 3 graus sucessivos de uma mesma tendência que se desenvolve. São 3 direções divergentes de uma atividade que cindiu-se ao crescer. A diferença entre elas não é uma diferença de grau, mas de natureza. Instinto e inteligência, diz ele também, representam as 2 soluções divergentes, igualmente elegantes de um só e mesmo problema. Entre os animais e o homem, não há mais uma diferença de grau, mas de natureza. Para evitar a objeção da presença de inteligência no animal e de instinto no homem, o Sr. Bergson diz, inteligência e instinto, tendo começado por se interpenetrar, conservam alguma coisa de sua origem comum. Nenhum nem outro jamais se encontram em estado puro. Não há inteligência onde não se descobre traços de instinto, não há instinto sobretudo que não seja cercado por uma franja de inteligência. Qual é o papel do homem na criação? Esse papel é completamente à parte. Ele representa o que há de essencial na evolução atualmente realizada, a vida vegetal e animal não sendo senão produtos de uma tentativa para chegar à vida humana. Tudo se passa, diz Sr. Bergson, como se um ser indeciso e impreciso, que se poderá chamar, como se quiser, homem ou super-homem, tinha procurado se realizar e não estava conseguindo senão abandonando pelo caminho uma parte de si mesmo. Esses resíduos são representados pelo resto da animalidade e mesmo pelo mundo vegetal. Somente o homem pôde adquirir a consciência. Com o homem, a consciência quebra a cadeia das necessidades materiais. No homem, e no homem somente, ela se libera. Toda a história da vida, até aí, tinha sido um esforço da consciência pela matéria que retombava sobre ela. Tratava-se de criar, com a matéria, que a necessidade mesmo, um instrumento de liberdade, de fabricar uma mecânica que triunfasse sobre o mecanismo, e de empregar o determinismo da natureza para passar através das malhas da rede que ele tinha esticado. Mas, por toda parte e em outro lugar senão no homem a consciência se deixou prender a rede cujas malhas ele queria atravessar. Ela ficou cativa dos mecanismos que tinha montado. Na ponta do largo trampolim sobre o qual a vida tinha tomado seu ela, todos os outros desceram achando a corda esticada muito alto. O homem somente saltou o obstáculo. A consciência humana, assim formada e livre, é indestrutível ou é mortal? A essa grave questão, que domina todas as filosofias e todas as religiões, Sr. Bergson responde simplesmente: a humanidade inteira, no espaço e no tempo, é um imenso exército que galopa ao lado de cada um de nós, à frente e atrás de nós, numa carga arrastante capaz de empurrar todas as resistências e de transpor obstáculos, mesmo talvez a morte. Tais são, resumidos, os principais ensinamentos de Sr. Bergson. Nos restam falar do método sobre o qual são baseados esses ensinamentos. Esse método de Sr. Bergson consiste em fazer chamar, para resolver os problemas filosóficos, não a inteligência, mas a intuição. A inteligência pertenceria à solução dos problemas concernentes às relações do ser com o universo, o conhecimento do material e do inorgânico e isso somente. Está aí o domínio próprio da ciência. Quanto ao mundo da vida e da alma,
Ele não releva a reflexão nem do conhecimento científico, mas da intuição. O que é então a intuição, tal como é preciso compreendê-la, segundo o Sr. Bergson? A intuição não é outra coisa senão um instinto consciente de si mesmo, capaz de refletir sobre seu objeto e dialogar indefinidamente. Se a consciência que dorme no instinto despertasse, se interiorizasse em conhecimento em lugar de se exteriorizar em ação, se nós soubéssemos interrogá-la e se ela pudesse responder, ela nos revelaria os segredos mais íntimos da vida, pois ela não faz senão continuar o trabalho pelo qual a vida organiza a matéria. Infelizmente, devido à revolução da animalidade no homem, a intuição é vaga e descontínua, é uma lâmpada quase apagada, que não se acende senão por intervalos, por alguns instantes apenas. Sobre nossa personalidade, sobre o lugar que nós ocupamos na natureza, sobre nossa origem e nosso destino, ela projeta uma luz vacilante e fraca, mas que não penetra menos a obscuridade da noite ou nos deixa a inteligência. A intuição, entretanto, não deve nem pode fazer abstração completa da inteligência. É inevitável levar em conta, em certa medida, o ensinamento dos fatos e o controle racional. Mas a tarefa própria do filósofo seria acabar com a inteligência no instinto antes de reintegrar o instinto na inteligência. Assim compreendida, a filosofia se apoia na ciência, a envolve e a supõe, depois ela implica uma prova de verificação propriamente dita. Tem-se objetado que essa concepção da iluminação e de suas relações com a inteligência era paradoxal, o raciocínio que a apoiava tornando um círculo vicioso. De uma parte, tem-se dito aos bergsonianos, vós pretendeis que a intuição vai além da inteligência, em um domínio que lhe é próprio e, por outro lado, vós reservais à inteligência um direito de controle nesse domínio que não é seu. Respondem os bergsonianos, que a inteligência evocada por nós não é a inteligência discursiva e crítica, deixada às suas próprias forças, encerrada em círculo intransponível. Tudo se trata de outra coisa, que a inteligência aceita o risco de dar um pulo no fluido fosforescente que a banha e a quem ela não é totalmente estranha, já que ela se separou e que nele residem as potências complementares do entendimento. Ela se adaptará logo e assim não estará momentaneamente perdida senão para se encontrar maior, mais forte, mais rica. Para romper o círculo intransponível, a inteligência deve fazer abstração de seus métodos habituais de raciocínio e se abandonar ao poder mágico da intuição. Renovada, revivida, exaltada, transformada pela intuição, a inteligência se tornará uma superinteligência capaz de julgar mesmo os produtos da intuição. Segundo, crítica da filosofia bergsoniana. A filosofia bergsoniana oferece à crítica um método e ensinamentos. Examinemos primeiro o método. De acordo com o Sr. Bergson, os grandes problemas filosóficos sobre a vida, a natureza do ser e do universo, Deus e o destino, são extracientíficos e sua solução depende unicamente da intuição. A intuição, tal como ele a compreende, é, ao mesmo tempo, inspiração instintiva e introspecção. Ela admite o controle da inteligência, mas de uma inteligência superinteligente, por assim dizer, de uma inteligência exaltada e estimulada pela intuição. Esse método permitiria somente ir além dos fatos conhecidos e de noções científicas. A primeira questão que se coloca é se perguntar: primeiro, se a intuição bergsoniana é coisa nova e inaugura um método inédito. Segundo, se esse método deve ser especializado à filosofia como a filosofia seria especializada a ela. Ora, essas duas proposições não são demonstradas de forma alguma. É certo que todos os homens de gênio, todos os inventores, todos os grandes espíritos que acrescentaram alguma coisa de novo à atividade humana, são, antes de tudo, intuitivos. Por outro lado, a intuição não conseguirá ser específica à filosofia. Ela é de todos os domínios, filosófico, artístico, industrial, científico.
A ciência comporta tanto intuição quanto raciocínio. As grandes descobertas científicas eram, no entendimento de homens de gênio, antes de serem adaptadas aos fatos ou demonstradas, verdadeiras. Há